Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Conselho de Administração do Novo Banco e obrigado por estarem presentes nesta nossa audição e nos prestarem todos os esclarecimentos necessários para o acompanhamento de todo este processo de venda. Estamos nesta audição na sequência do que foi mais um pedido substancial por parte do Novo Banco ao mecanismo de capital contingente, qualquer coisa com 1.149 milhões de euros, portanto, um montante muito significativo que assusta qualquer português. Nos dois primeiros anos, 2018 e 2019, o montante de pedidos atingirá cerca de metade daquilo que foram os 3.890 milhões de euros acordados nesse mesmo mecanismo para um prazo de 8 anos. Portanto, em 2 anos, metade desse valor acabou por vai ser utilizado pelo Novo Banco. Mas para percebermos bem todo este processo, temos que nos dirigir à casa de partida. E o ponto de partida é precisamente o processo de venda ocorrido em 2017 com a venda à Lone Star. Pois foi mesmo nesse mesmo acordo que a administração do banco, para a sua melhor gestão, criou um banco recorrente, o Banco Bom, e, por outro lado, criou o Banco Legacy, o Banco Herdado, para o qual o mecanismo de capital contingente gerido pelo Fundo de Resolução é chamado a injetar capital em situações de perdas, com um conjunto delimitado de ativos do novo banco, ou então em face de variações da capitalização do mesmo banco. Estamos em 2019 e ocorre um segundo pedido de injeção de capital por parte do novo banco. A acompanhar este pedido, o país é confrontado com uma declaração bombástica do Primeiro-Ministro e acompanhado pelo Ministro das Finanças, que afinal o banco não tinha sido separado entre um banco bom e um banco mau. Aquilo a que se chamava bom, afinal, era mau, havia sim um banco mau e um banco péssimo. Estas declarações não são de 2014, não são de 2015, não são de 2016, imagine, são mesmo de 2019. 5 anos após a resolução de 2014, 4 anos após a tomada de posse como Primeiro-Ministro e 2 anos após a venda. Venda essa conduzida pelo Governo, acompanhada pelo Banco de Portugal, discutidíssima com a Comissão Europeia, com a Direção-Geral da Concorrência durante meses. Deixo-lhe então esta questão, Sr. Presidente. Considera que está a gerir um banco péssimo? O senhor está mesmo a gerir um banco mau? É mesmo assim? Revê-se nestas palavras? Podemos sempre dizer que um carro é péssimo, um eletrodoméstico não funciona. Agora, relativamente ao sistema financeiro, neste caso particular, um banco com necessidades de ser resolvido, diria que é inacreditável e inqualificável a forma como o Governo foge às suas responsabilidades e limpa a água do capote. Eu pergunto, Sr. Presidente, quais são os efeitos reputacionais de uma declaração destas? Acha compreensível ou aceitável que o Estado detentor de 25% de um banco da qual é dono, venha o Primeiro-Ministro dizer que o bem que tem e de que é dono é péssimo? Dizia o Governo, na altura da venda, que existia até uma garantia, mas que ficassem descansados os portugueses, não é para ser usada. Sr. Presidente do Novo Banco, depois desta declaração do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, diria mesmo que é para ser usado até ao fim. E não é só pelas perdas, é exatamente também por necessidades de capital. É que perante uma declaração irresponsável como esta, a crise reputacional que provavelmente poderá afetar o banco irá pôr com certeza em causa margens no negócio e naturalmente criará necessidades de capital. Evidentemente o novo banco aproveitará essas necessidades de capital para capitalizar o banco. Pergunto ainda como é que é possível um cliente acreditar num banco que é tratado desta forma pelo seu dono. Não satisfeitos, o Governo, alegremente, tratando com os pés do sistema financeiro, anuncia uma comissão uma auditoria para desviar as atenções das perguntas que os portugueses faziam. E resolve tirar mesmo o Sr. Primeiro-Ministro da cartola a possibilidade de uma comissão de inquérito. Sr. Presidente do Novo Banco, quando celebrou o acordo de venda em 2017, o Governo não estava na posse de toda a informação relativamente à carteira de crédito que o banco herdou, do GES. É do domínio público que foi mandado a efetuar uma auditoria e que essa mesma auditoria analisou de forma muito fina os 250 maiores devedores, ativos imobiliários, de carteiras de derivados e deu mesmo origem ao balanço de abertura do novo banco.
Eu sei que o Sr. Presidente não tornou pública essa auditoria, mas que entregou ao Governo, ao Ministério das Finanças e ao Banco de Portugal. Pelo menos temos nota dessa situação. Foram mesmo 30 mil horas de trabalho por parte dos auditores e avaliadores imobiliários especializados. A conclusão que tiramos é que este Governo não dá mostras de confiança na gestão do banco e diz-se mesmo surpreendido com o ritmo das imparidades. Portanto, eu pergunto se sente confortável e se sente com confiança quando tem como parceiro de negócio um acionista que diz que o produto que tem é mau. Vou então passar a umas questões mais concretas, Sra. Presidente, acerca daquilo que tem sido a atividade do novo banco nos últimos tempos. Dos cerca de 1.950 milhões de euros, 1.100 referem-se a perdas. Cerca de 845 milhões, segundo os dados do relatório de contas, são questões regulatórias. Eu gostaria que o Sr. Presidente do novo banco fosse mais específico relativamente a estas alterações de necessidades regulatórias. Pergunto ainda, Sr. Presidente, se a utilização do valor que está a ser chamado para valorizar a participação de 25% do Fundo de Resolução que tem no novo banco é suficiente para valorizar o banco no futuro. Pergunto ainda se não ponderou a possibilidade da venda de ativos ter sido efetuada de forma mais gradual, porque isso eventualmente possibilitaria a minimização de perdas e, com isso, não fosse necessário um recurso tão expressivo ao Fundo de Resolução. Quais foram os factos não conhecidos que se verificaram entre o trimestre anterior e o último trimestre de apresentação de contas que justifiquem os prejuízos verificados? E se esses factos não eram conhecidos no trimestre anterior? Relativamente às imparidades que estão reconhecidas em balanço, eu pergunto-lhe se estão corretas ou não. Se estão, não seria esperado que de um trimestre para o outro uma chamada de adicional com tanto significado do Fundo de Resolução. E nós ficámos muito preocupados com esta questão das imparidades na sequência da audição à Comissão de Acompanhamento, porque o Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento do novo banco não nos sossegou relativamente a essa matéria. E já agora que falo nesse órgão, e trata-se de um órgão do novo banco, está nos estatutos do novo banco, eu pergunto ao Sr. Presidente se está em condições de nos dizer qual é o salário dos senhores que compõem a Comissão de Acompanhamento e quem o paga. E se neste âmbito pode também tornar públicos os mecanismos e os valores de incentivos que a gestão executiva do banco tem. Não posso deixar de lhe colocar uma questão central no nosso debate, que é a questão que leva a que o senhor aqui esteja e todos os portugueses lá em casa se interrogam. É quanto mais dinheiro é que prevê que venha a necessitar de colocar no novo banco e onde é que isto vai parar? Muito obrigado.